Salve, salve galera! Muito boa noite para todos vocês. Hoje live 4.5 na área. Vamos falar aí com um convidado aí em especial, importante, cara, gente fina demais, o grande Léo. Já já vamos estar trazendo ele, vamos estar trazendo meu parceiro agora de live, o Adriano, tá? Vou estar falando aqui da Giane Almeida não pôde comparecer hoje com a gente, nossa rainha aí. Ela não pôde comparecer, ela tá num evento. Vamos ver, eu mandei uma mensagem para ela, se ela aparecer no meio da live vai ser show de bola. Tá bom? Vou agradecer aqui a Fissuri, tá? A Fissuri que ajuda a gente aí nas lives. E vou agradecer a MJ Design também, tá bom? Por ajudar a gente aí nos flyers, nos posts. Então, gratidão a todos vocês. Vamos chamar primeiro meu parceirão Adriano, meu grande parceiro agora, de live, junto com a Giane. Cadê o Adriano? Já foi o convite. Vamos ver se meu amigão entra aí, meu irmão. Vamos ver, cadê o Adriano? Entra aí, Adriano. Fala, Didico, bela janela. Gostou? Ó, deixa eu mudar aqui. Aê, agora sim. E aí, mano, beleza? Graças a Deus, estou bem. Mais um dia aí, mais um domingão aí. Hoje especial com o nosso amigo aí, Léo. Léo é brabo, hein? Esse é bravo. Vamos chamar o homem já, então. Vamos enrolar muito, não. Chama. A galera tá começando a entrar aí, ó. É, vamos chamar o Léo. Bruno. Boa. Me deu, homem. Vamos ver se eu... Fala de treinamento, fala de musculação, fala do que importa. Olha o homem aí. Salve, salve. Fala, Léo. Boa noite. Beleza? Boa noite. Boa noite, Léo. Primeiramente, bem-vindo aí para nossa live aí 4.5, mais uma, né? Uma live que tá tendo várias pessoas importantíssimas. Aí você é mais uma importantíssima que tá aí com a gente. Obrigado aí de coração, viu, cara? Pô, eu que agradeço o convite. Isso aí, Léo. Boa noite, cara. Léo Magioto. O Léo é especialista em periodização de treinamento. O cara manja bastante, tem bastante vídeo. Quem quiser seguir o Léo lá, adiciona lá para seguir, conhecer o trabalho dele. Gente finíssima. Seja bem-vindo, Léo. Boa noite, cara. Obrigado aí. Obrigado pelo enaltecimento do meu trampo. Vamos aí, vamos aí. Vamos embora. Ô, Léo, conta um pouquinho de você, cara. Como é que você entrou na área de musculação, de fisiculturismo, ou de academia, não importa. Como é que começou essa história aí? Conta pra nós. Cara, eu assim, desde pequeno, desde criança, eu sou bem ligado em esporte, né? Meu avô, que era uma pessoa bem próxima de mim, ele fazia musculação, então eu via ele fazendo. Ele tinha uns pesos em casa também, e às vezes ele não ia pra academia, fazia em casa mesmo. Eu lembro bastante dele fazendo tríceps francês com halterzinho em casa. E tem umas fotos minhas, tipo, com 3, 4 anos de idade, levantando só a barra lá e brincando com os pesos. Eu nadei por muito tempo, né? Eu cheguei até a competir natação sub-12. E chegou o momento da natação que o meu treinador ele falou assim, ó, você precisa fazer musculação para melhorar seu desempenho na natação, né? Para ter mais força para dar as pernadas, braçada e tal. E aí meio que eu entrei na musculação e larguei a natação, nunca mais voltei. Então eu nado desde os eu parei de nadar, né, com 12 e comecei a treinar com 13. E aí eu tava no primeiro colegial, né? Então, e eu tava fazendo colegial visando a área de engenharia. Mas aí como eu comecei a treinar, eu comecei a gostar e aí meio que tipo no segundo colegial eu já tava decidido a cursar educação física, né? E aí eu saí do colegial, já fui direto para a faculdade. Finalizei a faculdade em 2020. Eu já atendia, mesmo sem ser formado, eu já dava uns treinos para uma galera lá numa academia que eu fazia estágio. E aí, quando eu me formei mesmo, eu comecei a focar mais na consultoria, né? Que é o trampo que eu faço hoje em dia. Não tenho mais o foco em personal trainer mais, faço só a consultoria online. E desde então, assim,
O primeiro ano foi meio devagar, tal, ninguém me conhecia ainda, eu tinha bem pouco seguidor no Instagram. Eu finalizei o primeiro ano de formado, tipo, com 10 alunos, né? E aí, esse ano que começou a galgar um pouco mais, a galera começou a um falar pro outro, indicar, tal, e tá crescendo agora, né? Mas a minha experiência, ela é tanto de... Assim, na faculdade a gente sabe que a gente não aprende muita coisa, né? Com Então, certeza. depois que eu aproveitei, principalmente o meu último ano de faculdade, que foi 2020, porque estourou a pandemia. Então, como eu não estava tendo aula presencial, eu enfiei a cabeça em ler, em estudar coisas do que eu gostava, né? Já que eu não estava indo para a faculdade, acabei fazendo alguns cursos, fiz curso de levantamento de peso, fiz curso de técnicas de musculação, fiz curso de periodização, fiz curso de biomecânica, eu fui estudando coisas que eu gostava, já que eu não precisava comparecer na faculdade. E aí, quando me formei mesmo, acabou que eu tinha uma experiência prática de musculação já de praticamente 7 anos, né? Considerando que eu comecei a treinar com 13. E aí juntou mais com essa parte que eu acabei me especializando durante a pandemia. E aí estamos aí, né? Estamos aí até hoje. Hoje em dia eu ainda busco sempre me especializar. Esse final de semana eu estava na imersão da Muscle Contest, né? Nas palestras lá da Muscle Contest. Então, vai indo aí, tentando sempre progredir o conhecimento para atender o público da melhor maneira possível. Show. Manda aí, Adrianão. Boa, isso aí. Ô, Léo, você tem o mesmo conceito da gente no mundo da academia aí, cara. A gente queria que você falasse um pouco sobre a importância do treino periodizado, porque no nosso conceito, que o Renato estava até conversando numa outra live antiga, se o aluno, cara, paga paga o plano semestral, plano anual, e a gente percebe que na academia falta isso pro aluno, porque qualquer ideia, ele terminar o treino dele, que foi determinado, né? Independente se o cara for iniciante ou avançado, e ele ter um outro treino na sequência. E a gente vê isso muito não acontecendo, porque entra na cabeça do cara que ele, não gostei desse, vou pedir pro tal professor montar para mim. E aí o cara pega uma ideia que às vezes, né, não bate com o que o cara tinha colocado, né, no treino anterior, e acaba não dando o resultado esperado. A gente queria saber isso aí, que você falasse pra gente, a importância da periodização de treinamento. Fechou. O que a gente vê muito hoje nas academias é que, infelizmente, o modelo de academias no Brasil, ele não é feito de uma maneira propícia para o aluno evoluir. Por que acontece? Imagina lá, quando eu trabalhava lá na academia, que o Adriano também trabalhava, a gente atendia, sei lá, por dia, umas 50, 60 pessoas diferentes. Sendo que a gente ficava na sala de musculação 3, 4 horas. Então, seria humanamente impossível fazer algo totalmente individualizado para cada um daqueles alunos da academia. É impossível, não tem tempo, né? Fora que a gente também não teria como fazer uma avaliação mais precisa individualmente. Então, acaba que, naturalmente, os treinos que vão aparecendo para a galera lá fazer na academia são treinos mais generalistas, né? São treinos que podem dar um resultado, obviamente, se a pessoa se dedicar, mas vai chegar um ponto onde uma especificidade vai se tornar necessária. E aí entra a periodização, né? E aí a periodização ela vai cuidar do quê? Tanto vai ter a montagem do treino, né? Mas basicamente a periodização ela vai cuidar do processo sistêmico, da organização sistêmica do treinamento no longo prazo. Então, entra nesses quesitos, tanto a divisão do treino, quanto questões de volume de treinamento, separação de volume de treino por grupamento muscular, baseado também na necessidade de cada indivíduo, né? E aí, durante a periodização, você vai ter os processos de períodos, né? Onde você vai ter volume mais alto, intensidade mais baixa, volume mais baixo, intensidade mais alta, os dois baixos, os dois altos. Depende muito da periodização, né? Uma das periodizações que eu gosto de utilizar para públicos gerais é a periodização ondulatória. Porque o que acontece? Normalmente uma periodização ela visa uma data específica de alguma coisa, né? Por exemplo, em atletas, seria visando uma competição. Só que para um público onde
o objetivo é estético, você não tem essa competição, essa data fixa no final de uma periodização. Então, na verdade, você não precisaria montar exatamente como você montaria de um atleta. E aí eu gosto da ondulatória porque você vai oscilando, né? Então você tem períodos onde você vai trabalhar com cargas mais elevadas e repetições mais baixas, cargas mais reduzidas e repetições mais altas, períodos de choque, onde você trabalharia com tudo alto, períodos de regenerativo, né, que você reduziria tudo. E isso no longo prazo, para a evolução da pessoa, é útil no sentido de duas coisas, né? Você consegue, mais de duas coisas, na verdade, você consegue, fazendo essas oscilações, ter uma progressão de carga melhor, que no fim das contas, para um treinamento, é um dos fatores mais importantes. Você consegue evitar lesões, porque se você pega um cara que ele não periodiza e só ensina ele a treinar pesado, é uma questão de tempo até ele machucar. Se o cara só Sim. ficar socando volume, socando Exatamente. carga, socando tudo, uma hora vai machucar alguma coisa. E Então, você falou aí, ô, Léo, você falou aí do período de. Como que você faz esse período de mudança de intensidade? Você falou de um período faz tal coisa, outro período. Quanto você gosta de separar? É uma semana, 4 semanas? Como que você então, gosta? no ondulatório depende muito do aluno, né? Vou dar um exemplo. Eu tenho uma aluna que ela joga futsal. Então, na periodização dela, ela joga futsal, mas ela busca o resultado estético em paralelo, né? No caso dela, eu uso uma periodização ondulatória ou semanal. Então, uma semana eu coloco repetições moderadas e intensidades moderadas, e na outra semana eu coloco repetições mais altas. Porque como ela pratica uma atividade física que é de cunho aeróbico, então é interessante que a gente trabalhe essa resistência, só que eu não posso deixar a força de lado. Então, ou eu oscilo uma semana resistência, uma hipertrofia, uma resistência, uma hipertrofia, ou 2 e 2. Agora, se é uma pessoa que ela é foco exclusivo para estética e ela já tem um nível de intermediário para cima, eu costumo oscilar semanal. Então, normalmente, por exemplo, uma semana é de força, outra semana é mais repetições medianas com foco em hipertrofia mesmo, a outra semana resistência, e aí vai oscilando. Obviamente, tem as ordens, né, que eu penso na minha cabeça dependendo do objetivo, mas normalmente semanal. E agora, se for um aluno muito iniciante, eu não oscilo, eu mantenho tipo mensal. Por exemplo, um mês com uma zona de repetições específicas, depois outro mês com outra zona, porque um iniciante ele não vai ter aquele feeling para ir trocando as zonas de repetição com precisão se for semanal, né? Não dá tempo dele se adequar àquilo ali e já vai mudar e aí ele vai acabar confundindo a cabeça dele. Legal, cara. É Mandei, isso aí, tem que colocar na cabeça do pessoal exatamente isso, o foco, né, na academia. Não, o cara às vezes não gosta de um exercício, aí não, o treino daquele professor é legal, ou o cara tá com um amigo dele, ou, né? Às vezes sempre acontece isso, né? Um amigo, eu chamo meu amigo para treinar. Pô, o cara nunca viu uma academia. Na hora que treina, o amigo já é intermediário, o avançado. Aí o cara não vem treinar comigo. Aí você começa a ver a forma de treinamento, o cara não sabe nem executar direito o movimento. Aí você, não, peraí, separa. Mas não, peraí, quero treinar com meu amigo. Fala, cara, vamos começar de novo. É ideal, né, chegar, puxar a corda do cara e falar, não, vem aqui, cara, vou te explicar como é que funciona a teoria, né, na verdade. Até para o cara não se machucar ou não se frustrar com o resultado que não vai chegar, né? Às vezes o cara pensa numa coisa, né? Complicado. Fala aí, Léo, manda Uma aí. coisa que é muito comum, se você pegar, né, em academias, assim, no público geral, é você ver amigos, ou às vezes até, tipo, o homem com a esposa, né? Ou, sei lá, dois irmãos, enfim, pessoas que treinam juntos. Só que aí, se você for pegar para fazer a avaliação física dessas duas pessoas, as necessidades são completamente diferentes. Exatamente. E aí, Exato. tipo assim, você pode estar indo meio que num caminho aleatório, né? Porque você não. É difícil, principalmente hoje em dia, eu percebo isso muito nos alunos. Questões posturais, que é um mal do século agora que a galera trampa todo mundo sentado, é todo mundo encurtado, todo mundo com todo mundo torto.
E aí, você pega pessoas que tenham desvios posturais diferentes e bota no mesmo treino, você arrebentou os dois. Sim. Ou se você não arrebentar os dois, você Exatamente. arrebenta um, né? Porque Exatamente. O que a gente sempre bate na tecla, eu e o Renato, a gente fala da individualidade de cada, né, de cada pessoa que busca atividade física, né? E a princípio a gente começa a perceber que o início é sempre mais duro, né, pra gente que trabalha com isso, porque você tem que colocar na cabeça do cara que fala, cara, vem por aqui você, ó. E o outro amigo dele, lógico, a gente sempre tenta manter uma linha reta, né? Mas a gente não pode andar para trás, mas vamos tentar colocar o cara andando sempre para frente, dependendo da direção de cada um, porque se a gente começar a colocar os caras igual um exemplo, todo mundo treinando igual, cara, esse é o mal, o cara vai se frustrar e o cara fala, não, isso aí não funciona para mim, e o cara acaba abandonando a academia por esse motivo. E o que eu vejo mais na internet, tipo assim, na academia, é os caras começando a ver o treino da internet, aí o cara, olha o que acontece com o amigo, o cara, pô, você pega o treino do cara e você olha e fala, pô, e aí quem te passa esse treino? Aí o cara fala assim, não, ninguém me passou não. Mas você não procurou ninguém de consultoria? Não, não. Eu peguei na internet, vi, achei legal e vou fazer. Aí você fala, não, cara. Não, aí o cara vai fazer. Aí o que a gente faz, tem que fazer igual criança. Deixa o cara lá fazer, depois ele vê que não vai ter resultado, ele vem, pô, professor, me ajuda aí. Aí a gente vai colocando na linha. O cara tentando direcionar, né? e uma O coisa. problema é que o pessoal confunde, né, cara, algumas coisas. Que nem quando o cara entra iniciante, lógico que nós vamos fazer um treino quase igual para todo mundo, né? O cara nunca pegou num halter, né? Ele Mas precisa eu conhecer. particularmente, eu não gosto. Eu olho para o indivíduo, eu já vejo que o indivíduo é diferenciado, eu já dou uma lascada no cara de leve a mais ali. Eu não gosto de ficar naquela coisa de ou um treino medley, que é corpo inteiro, odeio. Eu não gosto. Eu já gosto de dividir por músculo, mas eu coloco numa intensidade que cada um aguenta. Eu gosto de trabalhar assim, eu sempre trabalhei assim. Tem professor que não gosta, que gosta de fazer o mesmo treino para todo mundo desde o início. Eu concordo e não concordo ao mesmo tempo. Eu concordo porque eu respeito o professor que está passando o treino, mas eu não concordo para mim. Eu gosto de ir sinalizando alguma coisa a mais ali, entendeu? Assim, eu acho que assim, em questões de exercícios, separação de movimento, tipo assim, o cara começou, eu vou escolher começou agora na academia, eu vou botar ele para fazer supino reto, inclinado, declinado, no cross, na barra, no Smith, no halter, no fundo. Para o cara que está começando, óbvio que a gente vai escolher o que vai ter mais facilidade motora para ele, porque ele não tem noção nenhuma ainda. Mas em questão de variação de exercício, vai mudar pouca coisa no desempenho dele. Tipo assim, em você colocar ele para fazer um supino na máquina ou no Smith, por exemplo. A Sim. diferença com um cara que está começando é quase nula. Mas eu acho que o que a galera peca muito, principalmente quando a gente vê treinos que não são individualizados, é no volume. Né? Enquanto o cara vai treinar. Né? Então, tipo, você vê muita gente treinando, eu diria que mais do que precisa, por falta de intensidade. É, Então, é, é natural, né? Você vê, se você pegar os treinos mais de iniciantes, é natural que o volume seja mais alto, porque o cara ainda não tem feeling, né, para botar intensidade ali. Só que o problema é que às vezes acaba extrapolando. E aí o cara não vai ter nem capacidade de recuperar daquele treino. Aí você vê muita gente desistindo porque tá todo quebrado, que não consegue andar no dia seguinte. exatamente. O cara fica quebrado mesmo. Não, tá vendo, ó, cada um tem uma base de trabalho. Eu sou daquele cara, que um exemplo, se a gente pensar em meio de locomoção em nossa vida diária do que a gente faz, sentar, levantar da cama, a gente às vezes, vamos colocar o aluno para fazer um agachamento na máquina. Dependendo do aluno, aí entra a questão de individualidade. Mas, cara, eu prefiro passar o cara fazer um agachamento livre, mesmo que for com o peso corporal do cara. Por quê? Porque a gente começa a criar um acervo motor maior pro cara e é coisas que ele vive no dia a dia dele. O cara precisa sentar, levantar. Eu vejo o pessoal passando muito apoiado e o cara fica dependente daquilo. Porque o cara começa a colocar uma sobrecarga. E quando o cara precisa fazer livre, o cara vai ter que reaprender tudo de novo. O cara vai ter que organizar tudo a cabeça, aí o cara vai ficar meio que pegava peso pra caramba ali, agora eu tô não consigo desenvolver tanto aqui. Então assim, eu quando faço alguma coisa pros alunos, vamos fazer livre ali.
Porque o cara já começa a ter uma noção do que é musculação, lógico, acompanhar, não deixar o cara fazer livre e falar, não, faz aí. Mas sempre tá acompanhando essa questão de ver o movimento, pouca carga, do cara fazer bastante repetição, porque, como você mesmo disse, Léo, não vai alterar em nada o treino do cara, você colocar bastante repetição com o peso do corpo, às vezes, para o cara aprender o movimento mesmo, né? Quando é iniciante, você tem que garantir dele fazer o máximo de repetição, nem sempre de repetição por série, mas assim, por exemplo, eu costumo passar para quando é iniciante, muito iniciante, ou um treino AB, que ele repita na semana 3 vezes, e sim, se você pega, por exemplo, um ABC 2 vezes na semana de um cara avançado, eu coloco 2 divisões. Então eu coloco o ABC1 e o ABC2. O ABC2 é completamente diferente do 1. Agora, para o iniciante, é muito mais interessante que você coloque igual, para o cara repetir mais vezes aquele padrão de movimento e ele ir aprendendo o movimento em si. Porque é muito mais fácil ele, por exemplo, se você vai começar a ensinar agachamento para o cara, é muito mais fácil ele aprender o movimento fazendo 2 vezes por semana do que uma só. E às vezes você coloca, por exemplo, um ABCDE para um iniciante, aí ele treinou na segundo A. Aí até a outra segunda para ele fazer o A de novo, ele já esqueceu como é que faz o exercício. Quantas vezes você não tava lá na sala da academia, chegava um cara que você tinha passado exercício na semana passada, o cara falava, o que é isso aqui? O cara não lembra. O cara não lembra, agora, né? se você vai fazendo ele repetir, bater o martelo ali na mesma tecla toda hora, uma hora entra na cabeça da pessoa, né? Não é possível. Sim. É legal. Ô, Léo, deixa eu fazer uma pergunta já que a gente entra num quesito bacana aí, até isso daí que serve até pro iniciante também, né? Pro iniciante é mais fácil de a gente fazer, por quê? Porque o cara tá aprendendo. Então, teoricamente, a direção que a gente levar o cara vai fazer. Mas o intermediário e o avançado é um pouco difícil você colocar isso na cabeça do cara. Em relação ao treino fofo, os caras vão para treinar o ego na academia lá. Conta um pouquinho pra gente aí desse conceito aí que gerou esse nome, né? Tem até livro escrito falando sobre o treino fofo, né? Fala um pouquinho pra gente aí. A questão do treino fofo, cara, começou a ser falado no Brasil, acho que, sei lá, uns 1 ano e meio no máximo, que a galera começou a bater na tecla aí. Uma coisa assim, que independente de qualquer coisa, eu sempre friso. Movimento não é variável de treino. Movimento é constante. Então não existe, não, eu vou aumentar a carga aqui na fofa e aí o cara faz meio agachamento. Exatamente. O movimento é uma constante, é uma variável. Agora, considerando que movimento seja uma constante, é imprescindível que o aluno entenda o mais rápido possível que quando o professor passa para ele fazer uma série de 10 repetições, se ele aguentar 11 é porque a carga está desajustada. Entendeu? 10 é 10. Se for para fazer 12, beleza, você vai ajustar a carga para 12, mas... E aí a galera erra muito nisso, e aí que começou esse conceito de treino fofo, por quê? Você chega lá nas academias, a pessoa está treinando, aí você vai perguntar para ela quanto que ela está fazendo ali. Aí ela fala assim, tô fazendo quad de 12. Aí você assiste a pessoa treinando. Aí quando ela chega no 12, se você mandar ela fazer mais umas 20 repetições, ela faz. Exatamente. Entendeu? Aí você fala, mas por que você parou? Não, porque tava 12 aqui no treino, na ficha. Né? Então, o jeito que eu tenho que botar na cabeça da galera que me segue, que é tipo assim, tem que chegar na última repetição da série morrendo. E aí, o único problema disso, e que é uma coisa que eu tento também colocar, tanto que na minha planilha de prescrição da periodização lá da minha consultoria, é bem gigante, assim, um aviso bem na primeira página. Movimento não é variável. Porque a partir do momento que você trabalha com cargas no limite, o mínimo erro de movimento, você fica 2 semanas sem treinar com alguma lesão. Então, a carga é importante, sim. Só que é muito importante que a pessoa tenha consciência de que ali ela não tá mais brincando. E aí começa a dar os BO, né? Que aí a galera começa nessa vibe, não posso treinar fofo, começa a socar carga achando que é isso. E aí não aprendeu a fazer. Aí é um joelho que vai pro saco, um ombro que foi embora, o cotovelo... O que eu gosto de falar é bem nisso aí que o Léo falou aí. Carga sem técnica
é lesão. E também muita técnica sem carga não tem hipertrofia. É um negocinho, como fala, é fofinho de fazer. Eu acho que é fofiudo. Então tem que ser assim, uma carga adequada, com movimento absurdamente bem feito e sentindo realmente a alma sair do corpo. Aí isso é treinar. E quanto mais pesado ficar, melhor o movimento tem que ficar. Sim. Porque, por exemplo, teve uma vez que eu tava fazendo agachamento e tava com uma carga, tipo, para 6 repetições máximas. Tava numa semana de força, de treino de força. Então eu coloquei uma carga para fazer 6. Na hora que eu destravei a barra, que eu dei o passo para trás, eu virei o joelho. Foi um mês sem treinar. Sem treinar a perna. Não conseguia pisar no chão. Então é aquele negócio. A carga, ela é um fator muito importante do treino. Só que as pessoas têm que ter consciência de que o movimento tem que estar bom. E mesmo assim, mesmo com movimento bom, dependendo de como tiver o volume desse treino, a pessoa pode machucar. Sim. Porque se tiver com um volume muito alto que ela não consegue recuperar para o próximo treino, porque muitas vezes a pessoa não sente dor muscular pós-treino. Só que o músculo ainda não está 100%. Aí você vai e treina de novo em cima, é onde os caras rompem peito, rompe bíceps. Exatamente. É nessas horas que dá essas bostas. Então, para evitar esse tipo de lesão que a galera tá começando a ter por achar que não treinar fofo é só socar carga, movimento bom e saber botar na periodização que a gente chama de deload, né, que seria o período regenerativo, usar essas semanas a favor, né? E a galera também tem muita dificuldade com isso, né? Acha que em uma semana vai perder o shape. Exatamente. O cara tem que saber que a força adquirida não perde, né? Dependendo do tempo de intervalo, né? Não precisa nem Por isso que eu falo, é interessante fazer a periodização de um aluno, ou colocar até microciclos aí durante de treinamento, porque você embasa o que você está falando, você embasa o que você está fazendo. Cara, você precisa dar pelo menos uma semana aí eu não sei como você chama, de regenerativo, né? Uma semana mais tranquilinha para o cara. Mas o cara fala, mas vou fazer os exercícios? Não, cara. Abaixa um pouco a intensidade. Vai na academia ver gente, mas, né, diminui um pouco a carga. E o pessoal não tem isso, né, esse conceito ainda, né, na cabeça. Aí depois que o cara vê que começa a funcionar, o cara, não, peraí. Isso que o Léo falou tinha razão, cara. Preciso dar esse tempinho aí de uma semana para voltar na outra boa. E se você acerta o momento da periodização de colocar o treino regenerativo, tipo, antes dele relatar algum problema, porque o que eu percebo na consultoria com quem treina realmente pesado? Quem treina muito, muito pesado não consegue fazer mais que um mês sem deload. 4 semanas o cara tá falando pra mim assim, olha, o meu sono tá uma bosta, meu apetite tá zoado, minhas articulações estão doendo. Aí você bota o cara. E normalmente quem treina nesse nível aí, o deload tem que ser, tipo, bem... Eu coloco assim, eu reduzo bastante o volume e eu coloco pro cara treinar, tipo, 2, 3 vezes na semana só. Os outros dias descansa. Sim, sim. E para quem treina um pouco menos pesado, que ainda não tem aquele feeling tão apurado de chegar no limite mesmo, eu já percebi que também gira em torno de 8 semanas. O cara consegue segurar umas 8 semanas treinando e aí tem que fazer um período mais de boa. E aí, se você acerta o momento de colocar, por exemplo, você monta uma periodização baseado no que você conhece da pessoa já, e aí você programa isso, por exemplo, no mês passado, ela pediu o deload, o treino regenerativo, falou que estava cansada e tal, com 6 semanas. Na sexta semana, né? Ela terminou a sexta semana e reclamou. No mês seguinte, o que eu faço? Eu coloco 5 semanas de treino e já boto o deload na sexta, para ela nem reclamar. E aí o que acontece? Normalmente quando ela volta na 7ª semana, ela volta mais forte do que na 5ª. É bem comum. Ela volta na semana após o deload mais forte e rendendo muito mais do que na 5ª semana. Legal, cara, legal. Vou pra você, meu. Vou colocar você para pensar um pouquinho. Um cara, 2 indivíduos, faltam 6 meses para o combate. Um lutador de boxe e um lutador de jiu-jitsu. Como seria a periodização para esses 2 indivíduos? Seria a mesma? Como você faria primeiro para o lutador de boxe, 6 meses a luta tem, e o pós também, né? Depois da luta, a periodização, e o jiu-jitsu. Como que seria?
Normalmente quando é para outros esportes, quando o foco não é estética, né? O foco do cara vai ser totalmente o treino dele de luta. A musculação vai entrar como o respaldo Específico, físico né? dele, né? Então, por exemplo, eu tinha, na verdade, um aluno que ele fazia jiu-jitsu e ele treinava 3 dias de full body na semana e os outros 4 dias da semana ele fazia Gil. Como ele não. O foco dele tem que ser o rendimento no treino do Gil, e Gil é uma coisa, tanto o Gil quanto o boxe, né? Você precisa de força e resistência. Eu acho que qualquer luta você vai precisar desses dois fatores: força, resistência e também um pouco de explosão, né? E aí eu dividia isso em 3 dias semanais de full body, porque como não é pensando em estética, é pensando no rendimento, eu consigo utilizar o full body aqui com volume baixo, porque eu não preciso ter tanto detalhamento. Então eu não vou ter que pensar, tipo assim, pô, o pico do bíceps do cara não tá legal, vou ter que melhorar aquela porção. Não, porque o foco dele não é esse, o foco dele é render na luta. E aí a gente consegue dividir nesses 6 meses períodos de... vamos considerar que o período do momento inicial até a luta seja um macrociclo, né? Aí você divide períodos de mesociclo, que são os intermediários, vamos colocar em 2, então os 3 meses finais e os 3 meses iniciais. Os 3 meses iniciais você trabalharia as valências de base, então principalmente eu acho que força seria o foco, força e hipertrofia seria o foco dos 3 primeiros meses, e os últimos 3 a gente focaria mais nos que são específicos para aquilo que ele vai fazer, que é força explosiva e resistência. E aí, chegando próximo à competição, tipo, sei lá, 2 semanas ou até uma semana antes, depende, diminui o volume para ele não chegar na competição cansado. Aí ele vai competir e depois da competição ele também passa um período com um volume um pouco menor antes de voltar a treinar de novo para ele recuperar da competição. Tá. Bacana, hein? Bem legal. Isso é para o pessoal começar a ver o quão importante. É que, cara, eu tenho um conceito bem legal e eu vejo que as pessoas hoje procuram academia. Se você for colocar no papel, para qualquer pessoa que você vai perguntar, quantas vezes na semana você treina? O cara quer 5 vezes, 6 vezes. E, cara, esse tipo de treinamento já é considerado atleta. O cara não assim, né? Mas é um treino que o cara vai treinar 6 dias da semana e vai deixar um dia off mesmo, um offzão, não vai fazer nada. Só vai levar o cachorro para passear. E dá para desenvolver um trabalho legal, cara, bacana com o aluno. Independente de qual hora, se o cara for corredor, lutador, tanto faz, dá para trabalhar bem legal com esse tipo de público, né? Pela frequência da academia, né, cara? Ou da academia, porque cara, eu escutei isso de um professor da faculdade que ele falava assim para mim, né? Falou, cara, a musculação é tudo. Ah, não, mas eu faço não sei o que lá. A musculação é tudo. Aí você ia perguntar pro cara, o cara fala, é sério, o que eu tô falando é sério. O indivíduo precisa da musculação. Tem que fazer musculação, não tem outra saída, tem que fazer. É o iniciante, é o intermediário, é o velhinho que tá lá, porque vai perdendo as fibras de forças contrata. Então ele falou, cara, você quer ajudar? É musculação. Independente se é atleta, ele vai precisar para aquilo que ele tá fazendo, até para regenerar a musculatura. Não tem jeito, é musculação. O que as pessoas às vezes confundem é que, tipo assim, principalmente nessa questão de preparo para quem vai fazer outro esporte, as pessoas confundem, às vezes, em treinar... 2 pontos, na verdade, né? Os 2 extremos as pessoas fazem errado. Treinar de menos e treinar de mais. Se você pega um cara que o foco dele é corrida, por exemplo, e você bota o cara para treinar 6 vezes por semana, você lascou com o treino de corrida do cara. O cara não vai render. Sim. Então, assim, normalmente, quando é vinculado a outro esporte, a frequência semanal da musculação é um pouco menor. E quando é voltado para a estética, aí quanto mais a pessoa conseguir ir, mais você consegue dividir melhor o treino, né? Colocar mais exercícios específicos para cada parte visando estética, e aí sim, acho que valeria a pena essa maior frequência. Sim, o que eu digo assim, no quesito da pessoa estar em movimento durante a semana, né?
pessoas buscam estar em movimento pelo menos 5 a 6 dias na semana. Mas a musculação, ela é a chave aí do que ela está fazendo. Assim, tanto que tem muito aluno meu que às vezes fala assim, eu tenho pouco tempo. Por exemplo, o cara quer, sei lá, o cara quer emagrecer. Ou mesmo o cara que quer só ter saúde. O cara tem pouco tempo para treinar. Aí ele chega para mim e ele fala assim, pô, tô focado aqui, tô fazendo dieta e tal, quero emagrecer, tenho, sei lá, 50 minutos por dia para treinar. Pô, infelizmente esse cara, ele vai ter que fazer uma opção, né? Óbvio que eu posso, como treinador, dar um palpite do que ele deveria fazer, mas no fim das contas, ele vai ter que optar, né? Se ele vai querer, tipo assim, sei lá, fazer 5 dias de musculação e apertar um pouco mais na dieta, já que ele não vai ter tempo de fazer um aeróbico, por exemplo, depois. Ou se ele vai querer, tipo, fazer 3 dias de musculação e 3 dias só de aeróbico, que aí ele vai aumentar um pouco, ele vai reduzir um pouco o fator hipertrofia, né? Porque vai ter que trabalhar com um volume de treino menor, mas aí ele vai conseguir ter um trabalho aeróbico maior. Então, essa questão da frequência, a galera tem que entender, que eu sei que é difícil perante a rotina, às vezes, da galera. Mas a galera tem que começar a entender que treinar 1 hora por dia não é tipo se achar o atleta, não. Né? Treinar 1 hora por dia é, assim, dependendo do que você quiser, é pouco. Exatamente. E, Léo, e periodização para um atleta bodybuilder, vamos supor, como é que você gosta de fazer isso aí? Você já trabalhou com bodybuilder? Como é que é feito Então, isso aí? eu nunca trabalhei com atleta ainda. Né? Eu tenho alguns alunos que visam competições, mas ainda não trabalhei com nenhum que chegou a competir mesmo. Esses que visam competição, a gente separa sempre naquela questão de off, e o booking, né? E o pré-contest, o cutting. E aí tem uma coisa que a galera fala às vezes e que eu não concordo muito, baseado na prática comigo, né? Que a galera fala assim, não, no off o cara tem força, tem que treinar pesadão, e aí no cutting ele pode reduzir, ele vai naturalmente reduzir um pouco da força, né? Porque vai estar comendo menos, e aí a gente compensa subindo o volume de treino. Eu não gosto. Eu prefiro no cutting reduzir ainda mais o volume e manter o cara treinando pesado. Tipo assim, já, por exemplo, o cara tá, vamos supor, ele tá fazendo no off, tá fazendo um ABC 2 vezes por semana. Aí ele tá com uma média aí entre os grupos maiores de, sei lá, 20 séries semanais para cada agrupamento dividido durante a semana, né? Tá. Aí vai começar o cut, aí ele consegue manter e começou o cut, mas aí conforme a comida vai apertando, ele vai perdendo força. E naturalmente essas muita coisa para ele trabalhar. Só que acontece, existe uma margem de até uns 35% que você reduz de volume de treino, que o cara não perde massa muscular. Só que treinando pesado. Então, essas 20 séries de média que ele estava fazendo na fase de off, eu prefiro reduzir isso, falar assim, não, então em vez de fazer 20, você vai fazer 12. Só que essas 12 vai continuar pesado. Pesada. Na intensidade, né? Principalmente porque eu e muitos treinadores por aí têm esse feeling de que você manter as cargas na fase de que você está cortando caloria, você, além de manter uma estética mais... Você consegue também ter um gasto calórico maior do que se você, às vezes, reduzisse a intensidade e o volume. Então, além de você ficar mais denso, você consegue secar um pouco mais fácil. Legal. E aí tem a parte de, né? Que aí eu gosto de aumentar o aeróbico no cutting para a pessoa conseguir comer mais, né? Então, por exemplo, se ela vinha fazer 30 minutos por dia no off, em vez de manter esses 30 por dia no cutting e ir apertando a dieta, o primeiro passo antes de apertar a dieta, a gente poderia colocar
cardio. Então sobe para uns, sei lá, pra uns 20, mantém a alimentação, aí conforme for cortando, vai chegar um ponto onde a pessoa vai estar, sei lá, parada de fome, né? E aí, abaixar, sobe mais e mantém ela bem assim, né? É, Bem do possível. pô, legal. Até um rapaz perguntou, mas você acabou respondendo. Ele falou, não precisa mais perguntar, não. Você acabou respondendo a pergunta dele, que foi mais ou menos assim, que acho que ele estava querendo, até conheço o rapaz, ele estava querendo entrar nesse mundo né, do fisiculturismo, de ser atleta, e foi exatamente essa pergunta que eu tinha até comentado com ele, mas você acabou respondendo, que é a questão do volume, né? Abaixa um pouco o volume, mantém intensidade, que é um dos parâmetros para trabalhar, e é bem legal isso aí. Eu vejo que hoje bastante técnico, bastante treinador, eles visam isso, né? Diminui o volume e a intensidade lá em cima. Aí o cara fala, pô, mas o cara vai conseguir? O cara consegue, o cara é Se você adaptado a abaixar o fazer volume aquilo. na quantidade certa, o cara mantém. O cara, então, é exatamente isso que ele perguntou, em questão do volume, mas você acabou respondendo também. Aí já serve aí como resposta. Ô, Léo, deixa eu perguntar uma coisa, bem direcionado para você mesmo. Qual foi, quando você entrou na academia, qual foi o seu objetivo de estar entrando na academia, de conhecer o indivíduo, e qual foi a importância para isso, para o seu trabalho que você faz hoje de vender o que você vende pela internet? Cara, quando eu entrei, você disse quando eu comecei a treinar? Não, quando você começou a dar aula na academia. Por qual motivo que você começou a dar aula? Acho que caiu a internet, hein? Vamos ver se ele volta. Vamos ver. Voltou? Voltou? Voltou. Voltou, tá aí, Léo? Tô ouvindo. Ó, Então, quando eu você... comecei. Você entendeu? Ó, quando você entrou na academia para dar aula, não como aluno, qual foi o intuito de você, né? Você começou a ver e começou a sentir assim, fala, pô, eu precisava disso daqui para me ajudar lá na frente, lá no que você faz hoje, cara. Na verdade, assim, desde quando eu estava na faculdade, eu nunca me imaginei sendo aquele personal que fica na academia dando aula o dia inteiro. Nunca quis. Porque a minha ideia sempre foi trabalhar com a galera mais avançada, né? Eu sabia que naturalmente seria uma parte do processo no início, mas mais pra frente a minha ideia era trabalhar com a galera mais avançada. E a galera mais avançada, querendo ou não precisa de um personal, né? Às vezes até precisa para dar aquele gás a mais, mas não precisa no sentido de tipo ficar corrigindo o movimento. A galera que é mais avançada, tipo o atleta, por exemplo, o cara sabe treinar. Ele precisa Sim. de um direcionamento, né? Então, a minha ideia inicial sempre foi essa. E eu entrei na academia mais para me expor ao meio, né? Para tipo, as pessoas verem quem eu era. E aí, naturalmente, eu fui migrando, né? Eu fui pegando aluno de consultoria, pegava um ou outro ali de personal, mas o foco sempre foi a consultoria. E aí, quando a consultoria rodou, eu parei com os personagens, né? Aí eu foquei 100% em atender essa galera. Pô, bacana. E também, assim, uma coisa que eu percebi é que, por exemplo, muitas vezes, se você pegar, sei lá, pega uma média aí de, vamos falar, R$ 100 a hora aula de um personal, um exemplo. Se você for dar aula para uma pessoa 3 vezes na semana, vai dar R$ 1.200 no mês, certo? Muita gente não seria é um público mais seletivo, né, que vai estar disposto a gastar R$ 1.200 por mês com o treinamento. Óbvio que tem o público, mas dependendo do lugar da região que você tiver, você não consegue atingir essas pessoas. E na consultoria é diferente, né? Porque na consultoria, como é um trabalho online, por mais que eu cuide de muito mais coisa que eu cuidaria trabalhando numa academia, por exemplo, é mais coeso, assim, né? Eu pego, sento, estruturo a periodização da pessoa, organizo o que ela vai fazer e envio. Então, a hora, né, entre aspas, fica mais barata e mais acessível para as pessoas. E aí, naturalmente, por ser online, eu consigo atender mais gente. Então, por eu conseguir atender mais gente, não reflete tanto na minha renda,
no sentido de, tipo assim, pô, eu vou cobrar mais barato por ser consultoria online do que eu cobraria um personal, então eu consigo atender mais pessoas, então não reflete na renda, porém eu consigo captar mais pessoas, né? Legal, bacana. Manda aí, Rê. Não, vamos lá. E agora, Léo, eu vou falar um pouquinho, eu vou perguntar para você que você comentou que você nadava tudo, eu fiquei curioso. Agora falamos de luta, de boxe, de jiu-jitsu, natação, cara, você tem alguma periodização específica? Ou o mesmo trabalho seria para um cara que vai ter uma competição, um campeonato brasileiro, 100 metros rasos e de 400? Muda alguma coisa? O que que você faria com esse indivíduo? Que ele trabalhar mais perna, né? Mais membros inferiores também ali, né? Superiores. Como que você faria essa periodização? Daqui 6 meses ele vai ter uma competição de natação, cara. É basicamente a mesma coisa. A única coisa Tá, que tem que prestar atenção é qual é a valência física importante para o desempenho daquela modalidade. tá. Então, se você pegar um nadador de 400 metros, ele precisa muito mais de resistência do que de explosão. Se você pegar um nadador de 100 metros, ele precisa muito mais de explosão do que de resistência. Sim. Só que se você... aí o que muda é, sempre numa periodização, o período mais longe da competição ele é focado na estruturação das valências básicas gerais, né? Então, se Tá. você pegar um cara que vai nadar 400, ele precisa ter a força explosiva também. Mas aí ele pode treinar isso mais tempo antes. Então, isso só inverteria, né? Por exemplo, um cara que vai nadar 400, ele faria a periodização da parte explosiva antes e da parte de resistência mais próximo. E o cara que vai nadar explosivo seria o oposto. Agora, se for um cara que vai nadar os dois, aí ele teria que fazer, eu acho que caberia muito bem o que eu comentei antes aí sobre a parte até de estética, a periodização ondulatória. Que aí você vai ondulando e trabalhando durante todo o período as duas valências, né? Legal. E aí você É coloca legal. as duas valências como importante nos meses finais e nos iniciais você poderia trabalhar, por exemplo, força, que não é uma valência que é diretamente ligada com a natação. Bom. É bacana porque quando você começa a pensar em periodização, você vê as formas de periodização de trabalhar, né, Léo? E isso aí é importante você saber. Porque se você for pegar a estrutura, teoricamente, para atleta é as mesmas, porque você vai ter períodos, né? De estabilização, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. A única coisa que você vai fazer é a forma com que você vai fazer isso. Fazer É só a uma periodização. organização das valências em cada ponto específico. Exatamente, sei lá, a linha reversa, que é o que você falou que você usaria teoricamente pro cara de 100 metros, funciona. E se fosse pro cara que nadasse, né, 400 metros, você ia usar uma linear. Né? E assim, é bacana isso aí, cara, de fazer, porque você abrange o seu trabalho para todos os públicos. Mudando isso. O que é legal fazer numa ondulatória, por exemplo, que eu gosto, eu uso isso bastante com o pessoal de estética também. É tipo assim, ó, você imagina uma linha reta. Na altura dessa linha, um gráfico, tem uma linha reta cortando. Na altura da linha é a valência mais importante. E em cima e embaixo são as valências secundárias. Então você começa aqui, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma periodização de hipertrofia. Um cara que busca hipertrofia, ele vai sempre trabalhar eu gosto de trabalhar numa variável de repetições de 6 a 15, que é bem grande. Sim, Só sim. que quanto mais próximo de 6, mais ele vai estar trabalhando força, quanto mais próximo de 15, mais ele vai estar trabalhando resistência. Aí você imagina essa linha. Então ele vem aqui, na primeira semana ele faz, vamos supor, de 8 a 12, que ele vai estar bem ali no meio. Na segunda semana, ele sobe para cá e faz resistência. Na terceira semana, ele volta para a linha central, faz 8 a 12 de novo. Na quarta semana, ele vai aqui embaixo e treina força. Na quinta semana, ele volta aqui e passa pelo 8 a 12 de novo. Então, se você olhar o histórico, ele fez 3 semanas da variável que é mais importante, uma semana de resistência e uma semana de força. Então, ele ondulou, mas ele manteve o foco no meio, que é o principal para ele.
E essa estrutura funcionaria para qualquer outro esporte. Basicamente, você apenas colocaria nos pontos da linha central as valências necessárias para aquela determinada modalidade. É bem bacana. Pô, você trabalhar com essa periodização é o seguinte, a periodização ela serve como parâmetro para lá na frente, se der alguma coisa de errado no traçado que você fez, você consegue ajustar aquilo lá, né? Porque quando você não faz esse tipo de trabalho, teoricamente você pega um trabalho de um outro professor que você continuou o que ele está fazendo, você não sabe qual que é a ideia que o cara quis. A gente não tem um parâmetro para iniciar. E quando a gente faz esse tipo de trabalho, a gente consegue ajustar. Eu já escutei gente falando assim, cara, mas você ajusta o treino do cara, da periodização? Mesmo que você escreveu aquela periodização anual para aquele atleta? Eu falo, claro. E se der ruim? Senão a gente não sabe se vai dar, né? Se der ruim lá na frente. E se o cara se machucar? E se o cara, sei lá, antecipar uma competição? Tem que mudar, não tem jeito. Isso acontece muito com o público de estética, do deload, do período regenerativo, sim. né? O cara tá treinando, tá ali, aí você colocou o período regenerativo para ele fazer 6 em 6 semanas. Aí o cara manda mensagem falando na quarta semana. O cara fala assim, nossa, meu sono tá uma bosta, tá tudo ruim. Aí você vai falar o quê pro cara? Você fala, não, como eu programei pra sexta semana, vai ter que segurar aí até sexta. Sim. Você muda. E aí você já tem que também ter a análise por que você calculou errado. Eu sempre penso, por que não conseguiu chegar na semana? A resposta que eu me der à minha pergunta, eu ajusto o que vai fazer depois daquele regenerativo, né? Para o próximo mês. Legal, Léo. Ô, Léo, beleza. E aqui que já deu a hora da live, quero te agradecer pela participação, meu amigo. Obrigado mesmo, de coração. A gente fica agradecido pela sua presença, viu? Eu que agradeço o convite, cara. Obrigadão. Ô, Léo, deixa eu só falar uma coisinha aí. Fala aí. Para você. Cara, parabéns aí por todo o seu conhecimento que você adquiriu nesse tempo, que a gente mostrou que esse período de pandemia aí só serviu para evoluir. Quem não aproveitou esse período para evoluir, cara, infelizmente ficou para trás. E a gente vê que você é um cara que sempre procurou estudar bastante aí e chegou a esse nível que você está hoje, cara. Parabéns aí pelo seu trabalho que você vem desenvolvendo. E vende seu peixe aí, cara. Fala aí como o pessoal te acha, como tá seu trabalho. Fala aí, manda aí. Eu acho que foi uma escapatória boa para a pandemia, né? Tava todo mundo trancado em casa, tinha que arranjar alguma coisa para fazer. Mas só os fortes sobreviveram, né? Exatamente. Assim, digo assim, nada. Porque eu vejo, quando eu falo isso, só os fortes sobreviveram, eu quero dizer o seguinte, só para não deixar, né? Falar, o cara é meio maluco, mas assim, só os fortes sobreviveram, que eu vejo que muita gente abandonou esse meio esse meio de ganhar dinheiro na academia. O cara falou, putz, eu não consegui ganhar dinheiro, né, determinado na academia, o cara passou a pandemia, o cara tá fazendo outra coisa. O cara, não, isso aqui não funciona, e eu tô falando, os fortes sobreviveram à profissão, né? Continuam fazendo. Vende seu peixe aí, Léo. Eu diria que a pandemia foi até importante para mim. Talvez se não tivesse, porque eu estava no último ano de faculdade, talvez se não tivesse tido a pandemia, eu tivesse seguido para a área de personal, por exemplo, ou para ser professor de sala, ou para, sei lá, alguma outra área da educação física, né? Mas como teve essa oportunidade aí, eu vi que tinha esse cenário do online. E meio que, tipo assim, a pandemia foi a virada de chave da galera perceber que funciona. Porque antigamente, muita gente, tipo assim, é online e tal, talvez não tenha tanto resultado, o cara não vai estar ali comigo, né? Então, funcionou bastante, eu acho que ajudou, né? Me ajudou, né? Sim, sim. Enfim, eu tenho um link na bio, lá tem um contato, se alguém mais da consultoria, tem um contato direto para o meu WhatsApp, pode me chamar. Além disso, tenho postado sempre conteúdo, todos os dias aí eu tô postando alguma coisinha, ensinando alguma coisa, dando alguma dica. E também eu mando para os alunos uma planilha para a galera acompanhar o volume de treino, né? E essa planilha não, né, da consultoria, mas quer mesmo assim do treino que é fazendo, né? Treino que pegou em algum lugar, enfim. Eu também disponibilizo essa planilha lá no link da bio também para comprar. E
E eu também tenho as planilhas prontas, periodização para as intermediárias. Obviamente, ela não é coisa de uma consultoria, vai ter tanta individualidade, mas com certeza já é alguma coisa muito melhor. Não tem lá, periodização masculina e periodização feminina, 3 meses, para quem quiser ter talvez um trabalho por um meio mais inicial, assim, né? Então eu deixo lá disponível também. Show de bola, Léo. Obrigadão, Manda Léo. Obrigado. Agradecer o Léo aí pela presença. Segue lá o Léo no Instagram, galera, quem nos segue aí. Como é que tá seu Instagram lá, Léo? É Léo Megiato. Tudo junto, Beleza. sem arroba, sem ponto, sem nada. Beleza. E agradecer aí. Logo vamos estar de volta com você aí na nossa live aí. Fechado. Só chamar que a gente comparece sim. Obrigado aí pelo convite. Valeu, Léo. Abração, fica com Deus. Falou. Valeu, galera. Obrigado por quem assistiu aí, viu? Deus abençoe a todos. Valeu, Adrianão. Valeu, Rei. Fica com Deus. Até logo. Valeu. Falou. Valeu.